Como eu vinha falando, né, o plano de carreira, ele é datado de 2015, a última alteração dele, e desde lá a gente, tanto antes da administração Zanata, mas a outras administrações, eles foram verificando que tinha algumas inconsistências e algumas, podemos dizer, burlas o que estava regrado ou que o legislador queria fazer ou ter nesse plano de carreira, né? Um plano de carreira, para quem está familiarizado já com o tema, já conhece, né? E o plano, ele é um guia de desenvolvimento do servidor ou do funcionário, dependendo da empresa, para o seu futuro, né? Então, o plano de carreira da prefeitura, quando um servidor entra, ele já tem traçado o que ele vai ganhar de progressões, seja de classe, com experiência, ou progressões de formação ou aperfeiçoamento durante a sua vida funcional. Tá? Então, através desses requisitos, seja por experiência ou seja por formações, ele vai ganhando promoções e valores que vão agregando ao seu serviço. Tá? E no plano de carreira, ele não é um plano de carreira simples, é um plano de carreira bem complexo e até inovador para a época. E nós encontramos essas falhas que foi detectado tanto pelo setor da administração como pelo setor da PGM e foram indicados a modificações desses artigos, tá? Uma coisa que a gente pode já falar... Mas antes eu quero só te fazer uma pergunta antes de tu entrar em alguns detalhes, né? Uma coisa que se fala muito é direito adquirido, né? O que afeta quem já está há 5, 10, 15, 20 anos? Eles permanecem com direitos já que eles já estão usufruindo? Sim, permanece todos os direitos, tá? A gente, até, tu fez a menção que conversou com o sindicato, e o sindicato preferiu não se manifestar nesse momento. Nós conversamos com o sindicato há 2 meses atrás, mais ou menos, e apresentamos todas as mudanças do plano de carreira e mandamos a minutas para eles também. No momento, eles estavam de acordo, porque, como tu referiu, o servidor hoje ele não vai perder nenhum direito com essa mudança. O servidor hoje vai continuar com as mesmas progressões, com os mesmos valores, com os mesmos requisitos para continuar com a evolução dele dentro do plano de carreira. Tá, então vamos começar pelo projeto de lei o 3425, né, que trata então do regime jurídico, que aparentemente para nós leigos parecia que era que era o menos impactante. Uhum. Na visão de quem está analisando, né? Porque as mudanças são em número, né, de itenzinhos são menores, mas falavas que justamente o que tem causado um pouco de dúvida é a questão da licença, né? Isso. Então poderia explicar o que era, como vai ser e se muda. Tá. A licença prêmio é um artigo que a gente tem no regime jurídico, onde o servidor, a cada 5 anos de serviço, ele pode gozar esse período, né, em férias remuneradas ou pedir, né, em um valor, né, de pecuniário também do que ele recebe. A nossa redação, a gente só está alterando ela para ela ser concretamente o que a gente realiza hoje. Então, o servidor ele não vai perder nenhum valor, nada. Então, assim, o servidor que vai gozar a licença prêmio no mês que vem, vai receber esse valor, ele não vai ter nenhum prejuízo financeiro se a lei for alterada. E ele tem hoje a prerrogativa de escolher folgar, né? Isto. Ou Receber. ele receber. E é nesse recebimento que tem do valor, explica como é que... Isso, né? Nós temos hoje na nossa lei, né, a questão da remuneração total e a gente está ajustando para o valor que realmente hoje é pago, né? Hoje o valor é pago com os vencimentos mais os permanentes. Explica então o que é permanentes. Os permanentes é todas as progressões, como eu falei antes no plano de carreira, que é adquirido e o servidor não perde de maneira alguma. Então, assim, são as progressões. Eu tenho 10 anos de prefeitura e eu já tenho quinquênio, eu tenho progressões por formação, enfim, tudo isso eu já tenho Isso, e não perde. meu direito. E esse pagamento será sobre esse total. Como já é feito atualmente. E a questão das horas extras? As horas extras não. As horas extras, como a função gratificada, gratificações, insalubridade,
eles são de maneira precária. Então, ela não... E isso já é assim hoje também? Isso já é assim, né? E tem já também jurisprudências, né? Que indicam a gente não realizar pagamento sobre o efeito cascata, que é prêmio sobre prêmio. Então, a garantia que é o executivo, e agora na palavra do Renan, que é servidor e tem um interesse nisso também, enquanto servidor, a forma de remuneração não vai alterar. Não o que vai vocês alterar. estão introduzindo é um texto que abrange um aspecto legal. Isso daí é um texto mais claro e tu falou exatamente. O aspecto legal, ele está corretíssimo, ele não vai afetar nada e não nos vai causar problemas judicialmente no futuro também. E ainda seguindo, eu vejo assim coisinhas e parece que é só realmente texto. Tipo, na questão, um exemplo aqui, né? Só porque é muita coisa, não vamos mais um exemplo. Quando fala ali em alterar o artigo 56 sobre o serviço extraordinário, só acrescenta, salvo concessão de folga compensatória, só acrescenta a ser realizado hora a hora de trabalho. Isso. É mais um aperfeiçoamento quase linguístico, né? Isso daí, a gente está dando uma clarificada na redação, a gente está tentando tirar todas as dúvidas ou duplas interpretações que teriam a nossa lei. Isso aí também foi feito no plano de carreira, né? Então, o plano de carreira, a gente até demorou um tempo a mais, porque nós revisamos toda a redação e readequamos ela de uma forma bem clara, bem simples, sem complicações, e também, por isso, a gente teve que alterar o regime jurídico, porque muitas palavras que estão no plano de carreira, elas são ligadas ao regime jurídico. Então, a gente teve que fazer uma redação que seja idêntica nas duas. Então, o que eu estou falando no plano de carreira sobre vencimento, no regime jurídico ela também tem que ser vencimento. Elas têm que se integrar. Elas têm que se conversar e a conversa tem que ser simples, tem que ser clara. Não pode ter um entendimento numa lei e na outra eu falar A e na outra eu falar B. Então, a gente, por isso, também fez várias alterações. Às vezes tu muda, é vencimento inicial. A gente põe agora vencimento inicial, letra A, para identificar que é realmente. Aproveitando o link, o artigo, uma alteração que está sendo proposta no artigo 62, ele diz assim: o vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondendo o valor básico. Agora foi incluído classe A. Isto. Para ficar claro Isto que mesmo. é sobre aquela vencimento inicial. Isso classe aí. A é vencimento inicial. Exatamente, né? É o entendimento. E já era assim. E já era assim, o entendimento, a nossa interpretação tanto do executivo, né, como do legislador, era ter esse efeito. Só que às vezes, né, vinham outras interpretações que a gente sabe que acontece e poderia, né, ter um entendimento assim meio atrapalhoso assim para nós. Então a gente tentou deixar o mais claro possível. Nesse aqui eu confesso que eu peguei a lei de anterior, maio de 90, acho que é, né? Isso. 4 de maio de 90, e essa, então, o projeto de lei, e eu comparei item por item, né? Se deu tempo de eu fazer, porque parecia ser um pouco mais fácil, né? E o que eu percebi aqui foi justamente praticamente uma correção de redação, né? Isso. Claro, introduzindo algumas coisas que, pelo que eu entendi antes, estavam subtendidos, né? Isso. Mas a lei, ela precisa estar muito bem esclarecida. Tem algum outro artigo aqui, agora eu não me lembro, sobre o 85 também, só acrescenta no texto original sobre o padrão, nível e classe. Isso. Que também legaliza, digamos assim, o que já está sendo feito. É isso daí. A gente tenta deixar o mais claro possível para continuar realizando o serviço ou o pagamento que hoje a gente já faz, para não ter nenhuma dúvida e não ter nenhum prejuízo, tanto para o executivo como para o servidor também. E aqui, o único aqui que foi no artigo 112, né, que é acrescido o parágrafo 6º, esse sim parece ser uma coisa nova. Os servidores que forem cedidos ou em permuta, né, terão a suspensão da contagem do tempo para todas as progressões durante o período da cedência da permuta. Do meu ponto de vista, é uma coisa lógica, né? Se eu faço uma opção de ir para um outro órgão, né?
eu não vou continuar tendo os benefícios da minha categoria aqui. É isso? Isso daí. A gente já tem até um entendimento, né, do judiciário sobre essa questão, né, que o servidor que foi cedido ou permutado, o local de origem, a gente não consegue verificar se realmente ele está trabalhando ok, porque é um terceiro que está de chefia dele e não é o órgão de origem também. E como tu bem disse, né, é uma escolha da pessoa, né? A pessoa que escolheu ser cedida, ser permutada também. Então ela não pode continuar levando os benefícios todos que hoje ela já tem aqui. Ela não está prestando serviço para nós, o contribuinte montenegrino, né? Então ela faz uma opção, geralmente, muitas vezes até por uma questão financeira, né? Também. Ainda, então, para nós encerrar e pular para outro projeto de lei, aqui no 3425, tem algum outro aspecto que vocês têm tido dificuldade de passar o entendimento? Ou já conseguimos dar uma... Era só esse aí da licença-prêmio. Então, agora nós vamos então tentar falar um pouco, explicar. Eu agora estou começando a entender, né? Não é fácil. Mas a outra que eu achei que tu falarias que era mais difícil de ser aceita, né? Que é sobre a lei de 6.228, que é de 2015, novembro de 2015, que houve uma reforma naquela época bem significativa e que, se lembro bem, foi a que inclusive deu um impacto, né, financeiro bastante grande na folha de pagamento. E nessa época, Renan, o que levou a esse impacto financeiro nesta reforma que aconteceu em 2015? Em 2015, né, como eu disse, né, o legislador ele fez uma redação onde ele previa que o servidor ele tinha as progressões, como a gente comentou antes ali, por formação e por classe, a cada 5 anos. Mas, né, como eu falei, a redação talvez não foi bem escrita, né, e alguns servidores acabaram, né, se aproveitando, né, e que é justo e é legal sobre, né, essa falha na redação. Por exemplo, hoje nós temos 4 progressões por níveis e aperfeiçoamento, né, 2 de níveis, 2 de aperfeiçoamento e 2 de formação, desculpe. E cada uma dessa progressão é 8%, então somando todas dá 32%. Hoje... essas progressões são por tempo de serviço? Não, uma é por formação e aperfeiçoamento. Ou seja, aperfeiçoamento são cursos que tu realiza e por formação é por ensino superior, né, para alguma graduação que tu tem. Além das progressões por classe, que daí sim é por tempo de serviço. Tá, e nessas progressões por formação ou aperfeiçoamento, existem limitadores? Tá, sim, é 8% cada uma. Mas é a qualquer prazo? Não, é isso aí que teve um grande problema na redação. Ela previa 5 anos, mas ela não previa uma carência, um tempo mínimo. Ou seja, o servidor que entrou hoje na prefeitura, ele nem passou em estágio probatório, ele já conseguiria entrar com essas progressões. Logicamente, como eu falei, são 2 cada uma, né? É o nível 1 e o nível 2. Então, tu já entraria no primeiro dia de prefeitura, já lançava um monte de titulação lá. Isso daí. Então, já poderia ter um aumento, assim, no primeiro mês de 16%, né? Que é 8 mais 8. E tem casos, assim, que aconteceram, onde a pessoa trabalhou com nós 5 anos, né? E depois já saiu, né? Então, essa carência... E essa carência, então, será de 5 anos? Vai ser de 5 anos. A partir de agora. Teve outras situações também onde o servidor entrou, né? E, como eu falei, era justo, era legal, porque estava na lei. O servidor entrou na prefeitura, no primeiro dia apresentou as progressões e, como ela estava grávida, ela apresentou o atestado também de gravidez. Ficou 1 ano fora. Então, assim, no primeiro ano, ela já teve um aumento de 16% e não trabalhou nada para a prefeitura. Qual foi o benefício que a prefeitura teve, né? Só teve o servidor. Então, a gente está prevendo essas carências, onde o servidor ele entra na prefeitura, tem os 5 anos, né, para tu realmente fazer a formação, se formar, e depois tu consegue lançar a tua progressão. Lança uma, depois de 5 anos, mais 5 anos, lança outra, podendo chegar a 32%. Então isso já é uma coisa, eu vejo bem
bem menos impactante do ponto de vista financeiro, até para Isso. outra. E uma outra questão que foi falado muito na época, e eu, pelo que eu vi aqui, sou leiga, não tenho conhecimento jurídico nenhum, mas pelo que eu tentei entender, isto não houve mudança dessa lei de 2015 para essa proposta. Eu não sei se isso está baseado em alguma outra lei superior, né? Mas lembra que muito foi falado. Dá um exemplo. Sou da área, sou farmacêutica. Tá? Aí eu faço um curso de design de interiores, que não tem absolutamente nada a ver com o serviço pelo qual eu prestei concurso e estou sendo paga para atender na prefeitura. E este curso ele serve como formação agora, se é graduação, graduação, que desde que seja reconhecido Isso. pelo MEC, né? Ele Não, ele tem que ser sobre a área. Mas isso Na não área. fala aqui. Tá? Sim, isso daí a gente vai se regulamentar via decreto, as progressões e formações. Então Até tá. porque tem uma comissão também que avalia esses Porque na cursos. época, né, neste não Sim. houve essa... Neste Mas isso não é um pouco temerário deixar para decreto, Renan? Não, o decreto tu consegue regulamentar de uma Mais forma fácil? mais fácil. Uhum. Então, assim, a gente sabe que agora tem EAD, tudo, então tu consegue regulamentar tudo isso aí com decreto, que é muito mais simples Mas fazer as então, alterações. isso é uma coisa assim que eu acho que é um avanço, que nós mesmos muitas vezes cobramos isso, porque usando, né, Claro. eu escolhi aqui farmacêutico, aí o município paga mais, valoriza mais, ao invés de ele ter ido fazer uma outra área da própria bioquímica, né, ele faz e isso aconteceu muito, né? Aconteceu muito, mas assim, a comissão de avaliação hoje é uma comissão permanente com vários servidores, se eu não me engano, são 6 servidores, ela já está muito mais rigorosa e já não está passando essas progressões aí de cursos diferentes do que o servidor é. Tá, mas então, de qualquer maneira, independente já desta comissão que existe, haverá um decreto regulamentando para que e vai ser nessa linha, se realmente tu está te especializando, te formando na área a qual tu é contratado para prestar o serviço. Isso daí, com certeza. Isso aí é fundamental. Porque senão não tem lógica. Né? E voltando à questão lá das progressões, 16%, tu tocou num assunto muito importante, né? Tu tem que ter uma previsibilidade financeira. Não, como eu te falei, o servidor, a gente contrata ele por um X valor, no primeiro mês ele já põe 16%, então já afeta todo o meu cronograma financeiro. Então a gente sabe que vai vir tempos ruins para nós, né, com a reforma tributária, já no ano que vem a gente já está vendo uma queda de ICMS também. Então a gente tem que ter essa previsão financeira. E a gente sabe a despesa. Porque o cenário é receita caindo, né? Sim. Então não tem como... ali também tem algumas mudanças, até na própria maneira de chamar, por exemplo, fiscal de tributos para fiscal tributário, engenheiro elétrico para engenheiro... Isso aí é apenas uma questão de técnica, não impacta em nada. Né? O engenheiro, né, só uma mudança, né, na redação também. Nós tivemos alteração no fiscal, né? Antes era um fiscal, na verdade temos 2 fiscais, o fiscal tributário e o fiscal geral. Então a gente está extinguindo o fiscal geral e colocando ele por área. Isso. E aí eu vi que, inclusive, um fiscal da ambiental, ele tem que ter uma formação diferente. Isso. Hoje não existia isso. Hoje não existe, né? Hoje tu pode fazer um curso de artes e tá no... Passei no concurso. Sou fiscal ambiental. Isso vai qualificar o serviço. Isso vai qualificar, até porque nós temos convênios com ministérios e eles exigem que os nossos fiscais tenham formação na área. Não, isso é uma coisa só vem a trazer benefícios para a sociedade, né? Isso. Porque, principalmente o fiscal, né? Ele tem que ter um domínio realmente pela área que ele atua, porque ele vai ser Tem muita coisa aqui, né? Não vai dar, a gente já está quase indo ali, a gente não fez nenhum intervalinho para poder aproveitar bem e até para não ser... Outros pontos que tu percebe que tem insegurança na atual classe de servidores. Tu teria mais algum para destacar e até para explicar? Há pontos, assim, os servidores, graças a Deus, assim, eu recebi comentários bem positivos sobre a alteração do plano de carreira.
muitos servidores vindo elogiar e falando justamente da previsão financeira. Então, eles também têm essa visão, porque, como eu comentei, a gente fez uma reunião com o sindicato e fizemos uma apresentação de todas as mudanças que a gente ia fazer, a projeção de quantos servidores nós iríamos chamar no concurso e quanto seria o impacto desses servidores, né, da nomeação deles no futuro. Então, essa apresentação também foi passada para os servidores numa assembleia que teve, se não me engano, há um mês atrás, e através dessa apresentação eu fiquei muito feliz porque os servidores vieram elogiar as mudanças e vieram assim com sugestões positivas, tanto que algumas sugestões foram agregadas nesse plano de carreira aí também, nesse projeto de lei. Eu até, porque como a gente falava, né, muita fofoquinha em grupos e coisas, e eu até achava que pelo barulho que a gente ouve, que até teriam mais aspectos que poderiam impactar. Mas, em primeiro lugar, eu já estou na prefeitura, seja 5 anos ou 10 anos. Eu já obtive alguns direitos, né? Então, eu não vou perder nenhum direito, né? Esse eu acho que é o primeiro passo a ser considerado. E a segunda é aquilo que vai evitar um efeito cascata maior, né? Basicamente é isso, Isso Renan. daí, a gente consegue ter uma previsibilidade financeira, a gente sabendo o servidor entra com X valor, ele daqui a tantos anos vai estar recebendo tanto se cumprir todos os requisitos. Isso daí tende essa clareza, né? É bom para ambos os lados, né? E outra coisa também que é importante para a nossa sociedade é essa exigência de uma qualificação melhor em algumas áreas, né? Isso eu acho que é fundamental. A gente trouxe aqui o exemplo da fiscal, mas eu vi que tem outros, arquitetos, né, em outras áreas também, inclusive com experiência. Eu não sei se isso antes exigia um mínimo de 3 anos de experiência. Antes não exigia nada disso. Porque praticamente tu poderia estar trazendo um profissional quase que para estagiar, né? Isso daí. Então é importante que ele já venha com uma certa bagagem, e isso está em todas as áreas, né? Perfeito, é isso daí. Era o sentimento e o que realmente acontecia. Então, foi colhidas as informações do histórico da realidade que hoje a gente vive para a gente conseguir qualificar o serviço. E antes da gente encerrar, é a última pergunta que eu vou te fazer, ou última colocação. A vereadora Rive Biller, que inclusive também é concursada, é professora, ela fez uma colocação muito importante que pouco se fala, que é a qualificação do concurso, né, de poder avaliar melhor se aquele profissional ele vai ser um bom servidor público. E uma outra que eu acho que até é mais fácil de ser aplicada, porque afinal de contas uma prova de concurso a gente sabe que é complexa, né? Que é a questão do estágio probatório. E esses dias alguém disse assim, eu não conheço ninguém na prefeitura que não passou no contrato probatório, né? Vocês têm pensado alguma sistemática para que essa avaliação seja mais positiva do ponto de vista de realmente tu estar atestando? Claro, sim, o pessoal do RH, a administração, ela já está trabalhando num novo decreto de estágio probatório, algo que onde consiga comprovar que realmente o servidor ele está conseguindo desempenhar as funções necessárias, né? Até nesse momento está reunido a Márcia, a Anitta, já debatendo um novo decreto para a gente estabelecer esse estágio probatório mais rígido, né? E que realmente as pessoas elas consigam comprovar que estão desempenhando um bom serviço. E ela até usou a expressão, às vezes, por causa de 1 ou 2, a categoria ela é mal vista, né? Sim. E é uma maneira de tu fazer um corte, né? Com um nível melhor. E hoje a gente sabe, tá realmente falho. Então a gente quer, né, dar uma clareza no estágio probatório e realmente conseguir buscar aspectos onde a gente consiga aferir a produção da pessoa. Hoje é um papel, é coisa simples, é só um chefe dando o ok se a pessoa é assídua, se ela tem bom relacionamento com os colegas. Então é algo que fica meio subjetivo. Tu pode ir todos os dias, não falhar nunca, ser um baita de um parceiro. É isso daí. Então vai ser aqui, né, com indicadores, né, mais sérios para a gente conseguir ter o melhor serviço. Para encerrar, então, alguma coisa que tu gostaria de destacar aí no nosso minuto final? Não, só tenho a agradecer nessa oportunidade que vocês nos deram e a gente
Sempre foi uma administração muito aberta, sempre com diálogo, tanto com o sindicato como com os vereadores ou com a população, independente do tema. E estamos aí, né, sempre buscando o melhor para a nossa comunidade e para a administração.